Boa tarde, queridos. Resolvi gravar devido aos eventos, que estão se desenvolvendo. Vamos dar uma olhada mais uma vez no que está para acontecer aqui no Brasil, dia 1º de julho. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, nos ajude a compreender os eventos que estão acontecendo e que vão acontecer. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sabemos que o Apocalipse 13 aborda que o decreto dominical ele vem sim depois da formação da imagem da besta, como vimos aqui no verso 11, ok? Até o verso 15. Aqui fala do surgimento dos Estados Unidos e depois fala que a imagem da besta ela ressurge, que é justamente o protestantismo, as igrejas evangélicas unidas ao Estado, e fazendo com que o decreto dominical saia na América. Mas perceba que quando o decreto dominical sair, é esse detalhe aqui, que nós precisamos entender. O verso 15 diz que a imagem da besta é formada, certo? Que diz aqui, foi concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Mas você percebe que quando a imagem da besta for formada, o sistema financeiro mundial ele já vai estar pronto. Diz aqui, faz com todos pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, que seja posto o sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o nome da besta ou o número do seu nome. Perceba que o sistema financeiro já vai estar pronto quando o decreto dominical sair, ou seja, os governos já vão estar com o seu sistema financeiro unificado, ok? O que eu quero dizer, meus irmãos? O que eu quero dizer é que já vai ter um cenário pronto em vários lugares, ok? E quando os Estados Unidos lançar o decreto dominical de fato lá, os países já vai ter uma legislação dominical vigente, pelo menos a maioria deles. Eu não digo todos, mas pelo menos a maioria deles. No Brasil, a legislação dominical ela está desde 1942, através das leis trabalhistas. Como vocês percebem bem aí, bem claro, o artigo 67 das leis trabalhistas, CLT, diz que o empregado ele tem direito a um descanso semanal de 24 horas consecutivas. E esse descanso, por regra, deve coincidir com o domingo, em todo ou em parte. Presta bastante atenção, a legislação brasileira ela já proíbe o trabalho aos domingos. Isso quer dizer o seguinte, que a empresa que permite que o seu funcionário trabalhe aos domingos, ele deve ter uma compensação financeira ali. Seja o pagamento em dobro, seja compensação de folga, banco de horas, ou seja, alguma compensação deve ter. Por quê? Na legislação brasileira, das leis trabalhistas, é proibido o trabalho aos domingos, ok? Quando um funcionário ele trabalha aos domingos, ele tem direito sim a um abono ali, tem direito a um bônus, ele tem direito a uma bonificação ali, ok? Só que acontece, meus irmãos, na época do Biden, na época do Biden, antes do Trump, ele fez um acordo sindical junto com o atual presidente, o presidente Lula, para estimular os sindicatos em todo o mundo, ou seja, fortalecer os sindicatos em todo o mundo. Esse acordo foi feito, Cooperação Mundial para o Trabalho. É um documento que está online aí, você consegue acessar. A partir de lá, nós vemos um fortalecimento muito grande dos sindicatos. Isso quer dizer o seguinte, que a partir de julho, teremos um fortalecimento ferrenho dos sindicatos aqui no Brasil. E podemos dizer que isso é similar ao que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Como nós sabemos, o Jonathan Berry, que fez a página 500, que redigiu a página 589 do projeto 2025, ele coloca lá que as empresas, ele ainda não assumiu, a pasta do trabalho, mas ele coloca lá que as empresas devem ser punidas por permitir
que os funcionários que permita os funcionários trabalhar aos domingos. Ou seja, na concepção de Jonathan Barrett, que fez o projeto 2025, o decreto dominical deve começar lá nos Estados Unidos, aplicando uma pena sobre as empresas, que elas devem pagar 150% de hora extra, 150% de hora extra sobre quem trabalha aos domingos. Esse é o projeto de Jonathan Barrett, está no projeto 2025. Lembrando que Trump indicou ele para a pasta do trabalho, ainda está na mão do Senado. Mas perceba que aqui no Brasil já tem algo semelhante sendo feito. Por quê? Principais mudanças para as empresas. A partir de julho, do 1º de julho, vai ser o quê? Vai ser obrigado, como diz aqui na inteligência artificial, vai ser obrigado as empresas negociar com os sindicatos para que os sindicatos permitam que as pessoas trabalhem nos domingos e feriados. Ok, queridos? Os acordos coletivos devem prever o quê? Compensação justa, como pagamento em dobro ou concessões de folga compensatória. Preste bastante atenção, meus irmãos. Alguns dizem que estão fechando, que no setor do comércio, né, estavam abrindo aos domingos, mas estão fechando. Por que estão fechando? Porque sabe que não compensa abrir, pelo tanto de encargo que vai ter sobre as empresas, não compensa abrir aos domingos. Entendeu? Você percebe que as empresas tinham que se adequar, que tinham que entrar em acordo com os sindicatos até junho agora, até o mês que vem elas têm que se adequar. Mas muitos empresários estão vendo que não compensa abrir aos domingos e feriados, porque os encargos sobre os funcionários vai ser muito grandes, muito maiores do que o lucro que eles não estão obtendo pelo ramo de alguns negócios, entendeu? Então, o que eles estão recomendando para as empresas? Iniciar a negociação com os sindicatos o quanto antes para estabelecer acordos coletivos, revisar contratos de trabalho, adequar escalas de trabalho para respeitar novas regras e evitar penalidades. Quando você vai aqui nas penalidades, a penalidade é grave. Tem casos que as empresas serão proibidas de atuar no mercado se elas não obedecer à regra. E qual que é a regra? Por exemplo, o empresário fala, fulano, você vai trabalhar no domingo. O funcionário, ele vai saber do seu direito. Eu vou trabalhar no domingo, beleza, então você vai ter que me pagar o adicional, vai ter que me pagar em dobro, né, o dia em dobro. Ou seja, vai ter que me pagar vários direitos, né? Claro que todas as pessoas têm esses direitos garantidos por lei. A questão, meus irmãos, é que muitas empresas, né, não estão vendo de forma viável os custos elevados que vai ter para abrir aos feriados e domingos. E muitos vão querer, sim, fechar. É claro que não é todos, mas a maioria vai querer fechar os domingos. Então nós vemos sim uma pressão dos sindicatos aí no Brasil para que as empresas não atuem mais de forma livre como elas estavam atuando. Lembrando sim que os funcionários têm o seu direito, né, de abono salarial, seu direito ao descanso, tem todos os seus direitos. Porém, a profecia diz que Ellen White diz aqui que os sindicatos eles serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra o tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação. Isso quer dizer o seguinte, que vai ser os sindicatos, não é o instrumento principal, mas um dos que vai fazer com que o domingo seja fortalecido cada vez mais aqui no Brasil. Então, o que as empresas estão vendo agora? O custo-benefício. Compensa eu pagar tantos encargos trabalhistas para permitir que a minha empresa abra um dia a mais por semana? Será que compensa? Então muitos empresários não estão vendo isso compensatório e estão querendo fechar suas empresas aos domingos. Então nós vamos ver muitos setores que vão fechar aos domingos. Eu vou colocar um vídeo agora de uma reportagem de um especialista dizendo quais são os setores que serão obrigados a se adequar a partir de julho. Ou seja, todos esses setores aí que vai ser descrito, principalmente do comércio, nós vamos ver muitos comércios fechados a partir de julho no domingo. Muitos comércios fechados.
porque muitos não vão querer pagar todos os encargos exigidos pelos sindicatos, tá ok? Então, podemos pelo menos ver em parte um decreto dominical no Brasil, ok? Isso não é um decreto de fato, mas é uma obrigação de fato, ou seja, algo que vai convergir no futuro para que nada abra no domingo. Fique de olho agora nessa reportagem e vamos ficar atentos, meus irmãos, porque se está tendo uma movimentação forte aqui dos sindicatos, é óbvio que em muitos lugares do mundo, como na Europa e logo nos Estados Unidos, quando Jonathan Barry assumir a pasta do trabalho, veremos algo semelhante. Ou seja, o que ele quer fazer lá é o que está ocorrendo aqui no Brasil. Que Deus abençoe a todos. Se você gostou dessa mensagem, deixa seu comentário aqui para que nos ajude a essa mensagem avançar cada vez mais. Deus abençoe a todos. A partir de julho, os setores de comércio e serviços atenderão às novas regras de trabalho aos domingos e feriados. Com previsão de vigência em 1º de julho, a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego altera a regulamentação anterior, que permitia o trabalho aos domingos e feriados sem autorização ou convenção coletiva aos empregados de comércio e serviços. Então, até a vigência dessa portaria, até ela entrar em vigor, está permitido. Passando a entrar em vigor essa portaria, ela só vai ser permitida abrir o comércio nos feriados com a negociação obrigatória com os sindicatos da categoria. Precisarão de negociação coletiva para trabalho aos domingos e feriados as seguintes categorias: abatedouros, açougues, comércio em geral e varejista em geral, estabelecimentos em aeroportos, portos, estradas, estações rodoviárias e ferroviárias, farmácias, hortifrutis e similares, lojas de automóveis, caminhões e tratores, lojas em hotéis, mercados, supermercados, hipermercados atacadistas e similares e peixarias. Não precisarão de acordo sindical as categorias de agência de turismo, estabelecimentos de lazer e esportivos com cobrança de ingresso, feiras livres, floriculturas, hotéis, lavanderias, locadoras de bicicletas e similares, padarias, confeitarias e lojas de biscoito, postos de combustíveis e lojas de acessórios para automóveis, restaurantes, bares, pensões, cafeterias e sorveterias, salões de beleza e barbearias. Os sindicatos podem negociar diversos direitos em troca do feriado, como, por exemplo, ajuda de custo, pagamento em dobro, outras folgas, e isso tudo em troca de um dia trabalhado no feriado. O Sindilojas afirma que tem negociado com sindicatos laborais antes mesmo do anúncio das novas medidas anunciadas pelo Ministério do Trabalho. A gente já faz e a gente vai continuar negociando e o comércio vai abrir nos feriados que forem acordados. A partir da vigência das novas regras, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Ceará orienta os empregados que acionem o órgão em caso de descumprimento da portaria. Aqueles trabalhadores que se sentirem prejudicados e sindicatos de trabalhadores que se sentirem prejudicados podem efetuar denúncia nos nossos canais, na internet, que tem lá a denúncia trabalhista, ou pessoalmente, através de agendamento, fazer a denúncia aqui. E aí já tá bem claro, tá? A pauta vai ser pelo trabalho. Inclusive, os dois, eles assinaram um documento chamado de Coalizão Global pelo Trabalho, em que eles pedem foco total nos trabalhadores. Esse é o momento dos sindicatos. Eles falam da importância dos sindicatos para a manutenção das garantias trabalhistas, contra as flexibilizações do mercado de trabalho. Lembrando que, claro, né, o PT, Partido dos Trabalhadores,
tem uma ligação muito forte com a causa trabalhista, com a causa sindical, e isso é um nicho que o Biden também está querendo aumentar um pouco a sua popularidade. Reforço para vocês, as montadoras americanas estão em greve, os sindicatos, grande parte, não apoiam o Biden, mesmo o Biden sendo mais à esquerda do que é o Partido Republicano, então ele está querendo galgar a popularidade nesse nicho, tá? Então essa carta, ela vai pleitear, dentre outras coisas, o fim da flexibilização do trabalho, a defesa, segundo eles, né, dos motoristas ou trabalhadores por aplicativo e por aí vai. Vale lembrar, pessoal, que outra crítica que os dois fazem é a ascensão do que eles chamam de extrema-direita. Segundo eles, tá? Algumas pessoas com discurso antipolítica, com discurso muito populista, com soluções fáceis para problemas complexos, aumentaram muito a sua popularidade e isso está causando um prejuízo à classe trabalhadora, segundo eles. E, inclusive, que é uma certa contradição, também segundo o próprio discurso dos dois, porque sempre a classe trabalhadora, a classe mais pobre, esteve galgada mais em quem defendia os sindicatos, ao movimento mais de esquerda, mas isso é um movimento que vem mudando politicamente nos últimos anos, com o que eles chamam de extrema-direita, galgando mais popularidade frente aos trabalhadores. Então vai ser um discurso de defesa dos trabalhadores, segundo o que eles consideram como defesa, e também uma crítica à direita mundial, principalmente, claro, americana e brasileira. Explicando a portaria número 3665/2023 e o descanso aos domingos no Brasil. A portaria número 3665/2023 do Ministério do Trabalho e Emprego estabelece que, a partir de julho de 2025, as empresas dos setores de comércio e serviços só poderão exigir que seus funcionários trabalhem aos domingos e feriados caso haja acordo ou convenção coletiva firmada com os sindicatos da categoria. O que isso muda na prática? Antes da portaria, algumas empresas podiam exigir trabalho nesses dias sem precisar negociar com os sindicatos, baseando-se apenas na legislação geral. Agora, será obrigatório um acordo sindical para definir as regras do trabalho nesses dias, como escala, remuneração extra ou compensações. Isso significa que, sem um acordo com o sindicato, o trabalho aos domingos e feriados poderá ser proibido nesses setores. O que pode envolver esse acordo? O acordo entre as empresas e os sindicatos para o trabalho aos domingos e feriados pode envolver diversos pontos, como compensação financeira, pagamento de adicional pelo trabalho nesses dias, exemplo, 100% para feriados, bonificações extras ou participação nos lucros, jornada de trabalho, definição de escalas de folga, exemplo, garantir pelo menos um domingo de folga por mês, limite máximo de domingos seguidos trabalhados, banco de horas e folgas compensatórias, conversão do trabalho nesses dias em folgas em outro período, acúmulo de horas para serem usadas em férias ou recessos, condições de trabalho, benefícios como vale-refeição diferenciado ou transporte especial, proibição de exigir trabalho aos domingos para determinados grupos, exemplo, mães com filhos pequenos. Esses pontos são negociados entre os sindicatos e as empresas, podendo variar conforme o setor e a localidade. A aplicação dessa portaria pode desestimular o trabalho aos domingos? A aplicação dessa portaria pode desestimular o trabalho aos domingos? A aplicação dessa portaria pode desestimular o trabalho aos domingos? Sim, a portaria número 3665
2023 pode acabar desestimulando o trabalho aos domingos e feriados, principalmente nos setores de comércio e serviços. E isso ocorre porque acordo sindical obrigatório. Se a empresa não conseguir fechar um acordo com o sindicato, ela pode ser impedida de operar nesses dias. Custos maiores. Caso o sindicato exija adicionais ou folgas compensatórias mais vantajosas, o trabalho aos domingos pode se tornar financeiramente inviável para alguns empregadores. Burocracia aumentada. Antes, algumas empresas podiam adotar jornadas nesses dias sem precisar de negociação coletiva. Agora, elas precisarão de aprovação sindical, o que pode levar tempo e dificultar a implementação. Por que a portaria vai favorecer em sua maioria católicos e evangélicos? Por que a portaria vai favorecer em sua maioria católicos e evangélicos? A portaria número 3665/2023 favorece principalmente católicos e evangélicos porque reforça o domingo como um dia prioritário de descanso, o que está alinhado com as tradições dessas religiões. Isso acontece por algumas razões. O domingo como dia religioso. Tanto católicos quanto evangélicos veem o domingo como o dia do Senhor, um momento de culto, descanso e comunhão. A legislação trabalhista brasileira, desde a CLT, 1943, já reconhece essa tradição e prioriza o descanso dominical. Dificuldade para outras religiões. Sabáticos, como judeus e adventistas do sétimo dia, que guardam o sábado como dia sagrado, podem ter dificuldades porque a portaria não garante a mesma proteção ao sábado. Muçulmanos, que têm a sexta-feira como um dia sagrado, também não recebem a mesma consideração. Pressão de sindicatos e grupos religiosos. Sindicatos que representam trabalhadores de comércio e serviços podem ser influenciados por grupos cristãos, que tradicionalmente defendem o domingo como um dia de descanso. Há um histórico de influência de lideranças católicas e evangélicas nas decisões sobre legislação trabalhista. Conclusão. Para a esquerda mundial, o domingo é um direito do trabalhador, considerando minorias dentro do capitalismo. Para a direita, o domingo é o dia consagrado pelas igrejas protestantes em todo o mundo. A direita mundial tem o apoio maciço das igrejas evangélicas em todo o mundo. Os adventistas que votam em presidenciáveis tanto da esquerda como da direita estão fortalecendo o braço do inimigo para dar em sua própria cabeça o golpe mortal. O espírito de profecia afirma: todos quantos não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão, não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante, a imagem da besta. Mensagens escolhidas 2.380 EF 145.1. Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus hão de ser privados de todo apoio terreno. Por se recusarem a violar-lhe a lei em obediência a poderes terrestres, ser-lhes-á proibido comprar ou vender. O desejado de todas as nações, 121-122. EF 148.5. Estamos à beira da crise final. Qualquer envolvimento com partidarismo, seja esquerda ou direita, pode custar não somente nossa vida terrena, mas nossa vida eterna. Deixamos de lado essas questões e gastemos o pouco tempo que nos resta para se preparar para o tempo de angústia que se aproxima. Daniel 12, verso 1. Lembra-te de guardar o dia sagrado, que para nós hoje é o domingo. Não troque o seu domingo de adoração por praia, por churrasco com a família, por capítulo do Big Brother, por cinema com seu amigo. O domingo é o dia do Senhor. Voltemos a adorar a Deus de manhã na escola bíblica dominical, ensaio da mocidade, cultos, e à noite o culto de adoração a Deus vivo. É por isso que existe uma crescente observância do dia do domingo,
Vocês olham para cada dia surgem novas religiões. Eu nem sei quantas religiões existem no mundo, mas cada dia surgem novas religiões. Mas vocês já perceberam que todas essas religiões, elas guardam o domingo? Lembra-te de guardar o dia sagrado, que para nós hoje é o domingo. Não troque o seu domingo de adoração